o parlamento vai criar o chamado Novo Exército Modelo, New Model Army, que é um exército profissional, um exército que lembra mais os exércitos que a gente vê hoje em dia, um exército público, já não era mais as tropas do rei, era um exército criado pelo parlamento, pago com dinheiro de impostos, recrutava pessoas em todo o país, e não apenas em uma região, pagava salários, ou seja, era um exército de fato profissional e que não estava sob o poder do rei. O rei tinha o seu exército, o parlamento passa a ter o seu exército. Ele começa a bater de frente com o rei agora, ou seja, o próprio fato do parlamento ter um exército já disse que ele já tinha uma autoridade muito maior, mas eventualmente eles vão depor o Charles I dos Stuart. E agora? Depusemos o rei. Aliás, pra gente que pensa muito nas ideias, no liberalismo e o libertarianismo como algo americano, já surpreende ver os ingleses fazendo isso. E a gente vai ver por quê. Porque como é que os ingleses decaíram depois disso. Mas eles depuseram o rei, o exército do parlamento. E agora? E agora o que a gente faz? Como é que a gente se organiza enquanto nação? Vão ter inícios os debates de Putnam, que são os debates dos membros do parlamento, dos membros desse exército, desse novo exército modelo do parlamento, e depondo o rei, eles se sentam e começam a debater como é que a gente se organiza. E isso vai se dividir em duas facções, uma das quais, na verdade, se divide no meio. E vai se dividir não de forma puramente ideológica, mas também de forma social. Esse é um movimento que lembra um pouco o tenentismo no Brasil, onde, de um lado, você vai ter um grupo mais ligado à aristocracia tradicional, aos pequenos nobres que apoiaram a Revolução, aos grandes oficiais do novo exército modelo e a certos parlamentares. E do outro lado você vai ter, digamos que o baixo clero do exército. Você vai ter capitães, você vai ter oficiais menores que se destacaram na guerra e que se destacaram por sua habilidade de falar e acabaram ascendendo ao parlamento. E a divisão vai ser basicamente, de um lado, esse lado mais tradicional, tentando... aliás... Tá, aqui uma daquelas travadas que eu sempre aviso, né? Não sou ator, não sei fingir que tem pessoas dando aula, às vezes dá essa travada. Mas você vai ter, de um lado, essas aristocracias mais tradicionais, esse alto clero do novo exército modelo, apoiando uma nova monarquia constitucional, a ideia de que, olha, depusemos esse rei porque esse rei era ruim. De fato, o absolutismo é um problema, o rei ter poder absoluto é um problema, mas a monarquia é a civilização, precisamos manter uma monarquia constitucional, eleita, de certa forma, pelos nobres. E, de outro lado, você vai ter os chamados agitators, os agitadores, nome dado pela oposição, mas que eles acabaram adotando, que basicamente vai defender que a gente não precisa de rei. Aliás, a monarquia é o problema, o absolutismo é só a monarquia mais condizente, mais íntegra e mais condizente com seus princípios. Esse negócio de monarquia constitucional é contraditório. Homens são iguais, então a gente precisa... Todos temos o mesmo direito, esse negócio de um ser rei e o outro ser camponês não faz nenhum sentido. Os monarquistas eventualmente vão virar, depois de séculos, vão se desenvolvendo no Tory e no Partido Conservador Inglês, e os agitators eventualmente também vão virar os Whigs, e eventualmente se dividir no que hoje na política inglesa é tanto o Labour quanto os liberais, tanto o Partido Trabalhista quanto o Partido Liberal. E como assim ele se divide em dois? É porque os agitators não eram uma facção, eles eram, na verdade, duas facções. Os diggers e os levelers. Os diggers, aliás, os dois nomes são nomes também pejorativos dados pela oposição. Levelers vem de leveling everything to the ground, vem de vocês são os bagunçadores, os agitadores que querem derrubar a sociedade, colocar todos no mesmo nível, o que no caso não era. E os diggers é algo pior ainda, vocês cavam, né? Porque quem eram os diggers?
Os diggers eram os proto-socialistas ingleses. Eram os caras que falavam, olha, abaixo a monarquia, ainda não tinha proletariado naquela época, mas queremos uma igualdade absoluta, propriedade comum dos meios de produção, era um negócio bem marxista mesmo antes do Marx. E os levelers eram os caras que falavam, olha, não, esse negócio de propriedade comum dos meios de produção é um negócio absurdo, na verdade você só quer substituir o rei, o que já é horroroso, por um totalitarismo de todos para com todos, isso aqui não tem lugar na Inglaterra, vocês são malucos, o que a gente quer é respeito aos direitos individuais, e é aí que começa a surgir de fato a preocupação com direitos individuais inalienáveis e todas as ideias que a gente hoje em dia associa ao libertarianismo, ao objetivismo, à defesa da liberdade na política. Os levelers... Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um pedaço de uma aula maior que vocês podem assistir na íntegra no canal da Liber TV, sobre a história do naturalismo na filosofia e do libertarianismo nos últimos 400 anos. E essa aula é uma de mais de 80 aulas do curso de filosofia do Liceu Libertário, um curso que tem um foco no objetivismo de Ayn Rand e que está com as inscrições abertas. A turma começa dia 6 de fevereiro. As aulas vão das 7h20 às 8h50 da noite, elas são ao vivo, participativas, e nós também temos inscrições abertas para os cursos de economia, com foco na escola austríaca, e de história da civilização, e a gente vai estar disponibilizando uma aula de cada um desses cursos na íntegra também. Então, se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no link que está aqui embaixo, ou mandando um e-mail para liceulibertario@gmail.com e a gente vai pegar os seus dados. Espero que vocês tenham interesse e a gente se vê no curso.